Neste domingo começa um novo ano litúrgico, o ano A. Neste ano iremos ler o Evangelho de São Mateus e com o Advento, neste primeiro domingo do Advento, nos preparamos à vinda do Senhor, este convite. O Senhor vem ao nosso encontro. É belíssimo porque exatamente no Evangelho de São Mateus nós entendemos que tem um esquema, os exegetas nos colocam de forma muito clara, pois no começo do Evangelho, no primeiro capítulo, nós lemos que este é o Evangelho do Emmanuel, que significa Deus conosco. Capítulo 1, versículo 23, lemos: Eis que a Virgem dará à luz um filho, que chamará Emmanuel. Cita Isaías 7,14, que significa Deus conosco. Depois, no coração do Evangelho, no capítulo 18, versículo 20, nós lemos: Onde 2 ou 3 estão unidos no meu nome, aí eu estarei no meio deles. Novamente, Jesus se manifesta como aquele que está conosco, que está no nosso meio. E finalmente, exatamente no último versículo do Evangelho de Mateus, depois do envio dos apóstolos, o Evangelho termina com esta expressão: Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso entendemos que existem 3 vindas, 3 visitas do Senhor. A primeira vinda, aquela que aconteceu no mistério da sua encarnação, aquela a qual nós estamos agora nos preparando, a acolher no Natal a vinda do Filho de Deus que se fez homem conosco. Tem uma segunda vinda, aquela que virá nos fins dos tempos, e o Advento também nos ensina a preparar-nos para entender o sentido, o fim da história, a finalidade da nossa existência. Tudo irá terminar gloriosamente quando Cristo se revelará como Messias, como Redentor de toda a humanidade e como aquele que sabe recapitular em si todo o universo. E finalmente tem uma terceira visita, aquela que acontece no hoje da história. O Senhor sempre vem ao nosso encontro e somos chamados realmente a viver atentos para não perder nenhuma graça, nenhuma possibilidade de viver na presença do Senhor. Aquele que é ressuscitado vive e caminha conosco todos os dias. E por isso no Evangelho de hoje e no tempo do Advento nós escutamos uma palavra de ordem, que é esta: ficai atentos, vigiai, que significa ficar de olhos abertos para poder reconhecer a visita do Senhor que sempre vem ao nosso encontro. Estar prontos para acolher aquele que faz novas todas as coisas e que torna nova a nossa existência. Abrir os olhos, este é o convite do Evangelho deste domingo de todo o tempo do Advento para seguir o único Mestre, aquele que continuamente nos ensina a descobrir que cada hora, cada minuto é um kairos, um momento de graça que se fixa na eternidade, na nossa existência. É um encontro com o ressuscitado. E aqui nós podemos entender que a religião não é por nada nem ópio nem droga, como afirma a filosofia marxista, algo que se encontra, que se inventa para poder fugir do compromisso com a história. Pelo contrário, a religião não é fuga. A religião é exatamente a capacidade de viver intensamente o presente para transformar a história. Somos chamados a assumir a nossa responsabilidade no tempo, em cada momento, em cada átimo da nossa existência. É belíssimo. Religião significa assumir com coragem, com ousadia, nosso compromisso, a nossa responsabilidade no hoje do nosso tempo, para que Cristo se faça presente e para que Cristo possa agir com poder através da nossa entrega, da entrega da nossa vida. Como dizia o Papa São João Paulo II, não tenhais medo de entregar a vida para transformar a história. Lemos então no Evangelho de hoje, Mateus 24, 37 e 44. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois como nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos.
Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada, outra será deixada. Portanto, e aqui a palavra de ordem, ficai atentos ou vigiai, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso? Se o dono de casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados novamente, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E aqui podemos entender que a nossa vida tem uma direção. Não pode reduzir-se, como acabamos de escutar, em comida, em bebida, em casamento. Interessante que a expressão literária é esta: comia, bebia, tomava mulher, tomava esposo. Como dizer, algo que expressa uma posse. E também expressa casar-se superficialmente. Casa com um, depois casa com outro. A vida do homem, em outras palavras, não se reduz à comida e à bebida. Tem realmente algo que vai muito além, algo que se fixa na eternidade. Não há nada de mal em comer, em beber, em casar. Isso acontecia no tempo de Noé, acontece hoje, como Jesus disse. Mas viver isso como pura satisfação dos nossos instintos, do nosso desejo de possuir, de tomar posse da nossa vida, e não como celebração. Interessante que o próprio Cristo faz do comer, do beber, do casamento uma Eucaristia, um sacramento, uma celebração. Nós podemos celebrar a vida como um encontro com o Senhor, que dá sentido à nossa existência e que torna sagrado todo momento do nosso viver. Assim como Jesus fez ao celebrar a Eucaristia, nós podemos fazer de cada momento da nossa vida uma celebração. Receber o pão como dom do Pai. Abençoar o pão, que significa dar graças ao Pai para todas as coisas, e repartir. Fazer da nossa vida um dom eucarístico para a humanidade. Estes são os caminhos e os verbos que caracterizam a vida do cristão, que não reduz a própria existência a algo material. O materialismo em que estamos mergulhados é aquilo que tira o sentido da nossa existência. Nós temos um direcionamento, nossa direção, um universo, um único verso, que é Cristo. Nós queremos construir relacionamentos, não apenas possuir coisas. E por isso o diálogo, o encontro, a alegria do encontro, essas são as características e o convite do advento. Até a dor, a pobreza, torna-se o lugar de encontro com o Senhor. Quantas vezes através de uma enfermidade, de um deserto, de uma crise, de um sofrimento muito profundo, ou através de um encontro com alguém que inicialmente parecia nos incomodar, nós experimentamos e podemos experimentar o reino de Deus. O pobre que bate à nossa porta não é algo que nos incomoda, não é apenas uma circunstância que cria dificuldade, mas uma presença que pode dar sentido à nossa existência, que fixa eternamente a nossa existência. Somos convidados a vigiar para encontrar Cristo em cada circunstância da nossa vida. O irmão que bate à nossa porta não é um peso. Como dizia Dom Luciano Mendes quando encontrou uma criancinha que carregava o irmãozinho pesado nos braços. E Dom Luciano perguntou: não é pesado? A criança respondeu: não, é meu irmão. Não é uma circunstância dolorida, não, encontro com Cristo crucificado que me visita. Interessante nesse sentido que Jesus compara o nosso modo de viver como um dono de casa ou como o esposo que vai ao encontro da esposa. Como é o dono? O dono é aquele que vive com ansiedade porque possui. Vive com medo do ladrão, porque sabe que quando o ladrão virá, roubará tudo aquilo que é dele. Mas a pessoa que é pobre, a pessoa que não tem posse de nada, a pessoa que vive a vida como dom e não como posse, aquele que faz da própria vida uma entrega de amor para os outros, aquele que se deu
Aquele que perdeu tudo não tem mais nada para perder. E por isso vive como aquele homem que está na espera da esposa, ou aquela mulher que está na espera do esposo, para uma festa. A festa do encontro. O que vale na vida é amar, não é possuir, não é satisfazer um instinto, não é tomar posse da esposa, não é casar para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. É realmente a dimensão de quem sabe descobrir a verdadeira lei da existência. Quem perde a sua vida vai encontrá-la. Aquele que entregou tudo é totalmente livre de todas as coisas, porque as coisas que nós possuímos, na verdade, nos possuem. Aquilo de que nós não sabemos abrir mão, acaba amarrando as nossas mãos, o nosso coração, a nossa existência. Jesus não tem medo de dizer-nos a verdade. É melhor uma verdade pouco agradável do que uma mentira prazerosa. O mundo passa. Não posso fazer do mundo a minha casa. É belíssimo pensar que os pássaros nunca fazem os ninhos no chão. Normalmente fazem nas árvores. Porque sabe que na terra tudo passa e tudo é estável. Nós precisamos ter algo fixo, algo estável, algo sobre o qual vale a pena edificar a nossa vida, porque o mundo, a terra, as coisas, a família, os afetos que nós temos passarão e passam na vida de cada homem com a própria morte. Não precisa esperar o fim dos tempos para entender que todas as coisas têm um fim, mas têm uma finalidade, são colocadas a nosso serviço para amar, para fazer da nossa vida um dom de amor para os outros. Isso não passa, isso realmente se fixa na eternidade como kairos de amor. Então não tenho medo da loucura, como não tenho medo de construir uma arca em cima de uma montanha. Parece algo louco, algo de uma pessoa bem desequilibrada. Os cristãos realmente parecem como que loucos para o mundo, porque eles não fazem a própria casa, a própria existência na terra, onde todas as coisas em pouco tempo já não estarão. E descobriremos que todas as coisas que passaram nas nossas mãos, todos os relacionamentos que passaram na nossa existência, só encontrarão um sentido pleno na medida que serão para nós uma oportunidade de amar, de servir, de fazer da nossa vida um dom para os outros, porque tudo recebemos como dom de Deus e tudo oferecemos como dom para os irmãos. É interessante como o coração de tudo é também o convite do advento. Escuta, na segunda leitura desse domingo, Romanos 13, nós lemos um trecho belíssimo de Paulo, onde diz: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Sim, o advento é o tempo para despertar. E é interessantíssima a experiência que viveu Santo Agostinho. Como sabemos, vivia uma vida pagã, uma vida materialista, um apego às coisas, aos prazeres da terra, em modo particular não conseguia livrar-se de relacionamentos desordenados com mulheres, como ele diz mesmo nas Confissões. Era afastado de Deus pelas coisas que o próprio Deus criou para aproximá-lo dele. E assim o uso desordenado das coisas. E foi durante um momento de grande sofrimento, um momento de grande combatimento espiritual, que no jardim de Milão, ele, desejando desgrudar-se destes vícios e do pecado da carne, de repente abriu a Bíblia, porque escutou uma palavra: abre e lê. Sim, o advento é o tempo para escutar e meditar a palavra de modo particular, tempo de escuta e de meditação da palavra que nos liberta de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que é terreno. Abriu a palavra e leu exatamente este trecho: já é tempo de despertar, já é hora de acordar. E naquele momento ele sentiu uma força, foi um verdadeiro batismo no Espírito Santo, e começou a sentir profundamente a graça de Deus que penetrava através da palavra no seu coração. E aí ele acolheu aquela palavra, escutou aquela palavra como pecador, e logo foi por aquela palavra santificado. Interessante que os salmos dizem: como pode um jovem manter pura a sua vida? Guardando a tua palavra. Foi assim para Agostinho, que de homem pagão, dissoluto nos prazeres da carne, se tornou um santo pastor repleto de compaixão,
que soube pastorear, conduzir o seu povo com um amor imenso e consumir a sua vida para o Senhor. Ele descobria que o seu coração, como escreve ele mesmo no livro das Confissões, era feito para Deus, como o nosso coração, e que só podia encontrar a paz em Deus. Que nada daquilo que é material pode apagar, pode saciar a sede do coração do homem. E assim o Senhor nos convida a encontrar, pela força da palavra, a alegria de uma vida nova no encontro com aquele que vivo sempre vem ao nosso encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê a paz. Um bom domingo para todos.